Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Então, hoje vamos para mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre o cangaço. Vamos falar do cangaço? Vamos. Então, vamos. Chachado é dança macho dos cabras de Lampião. Chá. Bom, vocês vão perceber que essa atividade está bem menor. A intenção de eu ter feito essa atividade menor é porque talvez eu tenha exagerado um pouco na outra atividade. E talvez vocês tenham a razão de ter reclamado que a atividade estava muito grande. Só talvez. E o meu vídeo ficou muito grande, ficou com 20 minutos. Eu não quero vídeos muito longos, porque eu acho que vocês vão perder a atenção em, 2 segundos. Então, a partir dessa semana, as atividades, os textos serão menores. Eu não coloquei questão porque eu exagerei muito na outra. A partir da semana que vem vai ter questão, tá? Então, eu só dei essa aliviada essa semana pra vocês, porque eu, de fato, dei uma exagerada. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ter textos menores, com questões, e os vídeos também vão ser menores. Então, é isso. Vamos para o cangaço. Então, dando continuidade com os vários movimentos que ocorreram na Primeira República Brasileira, movimentos em especial de pessoas pobres, hoje nós vamos ver o cangaço. O que era o cangaço? Qual que é o significado deste termo cangaço? O cangaço é referente a um bando de homens armados que percorriam o sertão brasileiro, saqueando, promovendo mortes, estuprando mulheres. Eles praticamente destruíam tudo que eles viam pela frente e viviam daquilo que eles roubavam. Apesar deles fazerem isso, deles saquearem e roubarem tudo que vinha pela frente, eles eram vistos muitas vezes como heróis pelos camponeses do sertão. E por que isso acontecia? Porque o cangaceiro, ele não diferenciava se você era rico ou se você era pobre para poder te roubar. Ele roubava todo mundo, inclusive os grandes fazendeiros. O que isso significa? Que muitas vezes esses camponeses sentiam-se vingados quando viam esses fazendeiros sendo roubados por esses cangaceiros. Por quê? Esses fazendeiros, esses grandes fazendeiros, né, roubavam constantemente as terras desses pequenos camponeses do interior, que tinham essas terras praticamente para o próprio sustento. Então, esses grandes fazendeiros roubavam essas terras desses pequenos camponeses, algumas vezes obrigando esses pequenos camponeses a trabalhar para esses grandes fazendeiros, certo? E quase que em um regime de escravidão. Então, por serem extremamente explorados, essa classe baixa da sociedade, por serem constantemente explorados, eles viam no cangaceiro uma forma de vingança de tudo aquilo que esses fazendeiros faziam contra eles. Então, apesar do cangaceiro ser extremamente violento e fazer esse tipo de coisa, ele era visto como um herói pelas pessoas ao redor. O cangaço, ele perdurou por um período relativamente grande na Primeira República Brasileira, que foi de 1870 a 1940. E esses cangaceiros, não pensem que eles eram ricos, muitas vezes eles eram pessoas mais pobres também, camponeses pobres, que se voltaram para a criminalidade para conseguir sobreviver em um ambiente inóspito, que é o sertão brasileiro, e que tinha as oligarquias, que são aqueles grupos de pessoas extremamente restrito e muito rico, dominando tudo e impossibilitando várias pessoas de conseguir crescer nesse sertão brasileiro. Um dos principais nomes que até hoje circula na mitologia brasileira no todo foi Virgulino Ferreira da Silva, ou o Lampião. Alguém aqui já ouviu falar no Lampião? O Lampião e a Maria Bonita, que eram os dois principais cangaceiros, que eles eram um casal. Então, o Lampião, ele liderou o bando dele, porque tinham vários bandos de cangaceiro pelo sertão afora, e eles, inclusive, brigavam entre eles. Eram facções diferentes. Então, o Lampião liderou o bando dele por quase 20 anos, né? Muito tempo sem a polícia, inclusive, conseguir encontrá-lo e pegá-lo. Por isso que ele se transformou num ícone, porque ele conseguia fugir da polícia de maneira exemplar. A polícia demorou 20 anos para conseguir contê-lo. Por que é Lampião, né? O que significa isso? Todos eles têm apelidos.
todos, sem exceção. Esses apelidos surgiam normalmente durante as emboscadas e as expedições que esses bandos faziam. Então, o que é o Lampião? Por que o Lampião tem esse nome? Porque durante uma dessas emboscadas contra a polícia, o Lampião disparou tanto a sua arma, a sua espingarda contra os policiais, mas disparou tanto que a arma dele chegou a iluminar a cidade, só com os disparos. Então, qual que é a similitude do cangaço com as duas outras revoltas que a gente viu, que foi o Cão Testado e Canudos? Qual que é a similitude? Gatinho. A semelhança, o que eles têm em comum, é que todos eles foram realizados por pessoas extremamente pobres, camponeses pobres, esquecidos pelo governo. Uma outra forma que ficou conhecida posteriormente, o cangaço, foi como banditismo social. A palavra banditismo vem justamente de bandido. E social por quê? Justamente por serem pessoas extremamente vulneráveis, pobres, precisavam encontrar alguma forma de se sustentar. Encontraram, obviamente, na criminalidade e tiveram respaldo da maioria dos camponeses. Como eu disse, eles eram vistos como heróis. Até hoje, a figura do cangaceiro é extremamente importante para a cultura nordestina. Os nordestinos se vestem como cangaceiro. Encontramos, inclusive, relatos de homens, né, que falam que os cangaceiros eram pessoas extremamente educadas e extremamente justos, que eles tinham uma moral extremamente, assim, impecável. Não matavam por matar, muitas vezes eles não matavam por matar, eles tinham um motivo para fazer aquilo, e o motivo muitas vezes agradava esses camponeses mais pobres. Não significa que eles não tivessem medo, porque lógico que tem, são pessoas que estão atacando, estuprando esses camponeses, fazendo o que quiserem nas cidades. Então, realmente existia o medo, mas também existia essa mitologia heróica em torno desse cangaceiro. E a gente pode, inclusive, fazer uma comparação desses cangaceiros com os atuais traficantes e as atuais facções brasileiras. A gente pode encontrar de comum nesses dois. Bom, primeiro que os traficantes, em sua maioria, os traficantes que vivem nas favelas, em sua maioria, vieram daquela comunidade e são pessoas de extrema pobreza. Outra coisa, a questão das facções atuais. Cada favela tem a sua própria facção e uma facção não entra em contato com a outra. Algo que ocorria também com os bandos dos cangaceiros. Não tinha um contato, eles não eram amiguinhos. Cada bando tinha sua própria divisão e cada bando andava com o seu bando. Se um bando encontrasse com o outro, era guerra na certa, porque eles estariam disputando territórios, algo que acontece com as facções atuais. E uma outra coisa também é que os traficantes, hoje em dia, em muitos locais, eles são muito bem vistos. Muito embora tenha toda a questão negativa que o tráfico traz para a comunidade, logicamente que tem, ainda assim, esses traficantes, eles são bem vistos por parte dessa sociedade, por parte dessa comunidade da favela, porque, em certa medida, eles estão ajudando, quando eles podem, eles ajudam a comunidade. Isso é fato dado. Muitas vezes o traficante consegue ajudar mais a sua comunidade, a sua favela, do que o próprio governo, a própria polícia. Inclusive é outro ponto, a polícia entra nas favelas com um preconceito lá em cima. A gente vê o quê? Polícia atirando em inocente, a torta direito. Quantas pessoas morrem só porque a polícia achou que você era um bandido e não era nada, era só uma pessoa passando na rua. E um dos exemplos atuais que a gente pode ver dos traficantes sendo mais positivos e mais efetivos do que a política brasileira é agora, durante a pandemia. Várias favelas fecharam e não foi o Estado. As favelas fecharam
por conta dos traficantes para as pessoas ficarem em quarentena. Porque lá no Rio de Janeiro tem um turismo, que é um turismo extremamente escroto, que é o turismo de favela, que as pessoas saem lá dos Estados Unidos, da Europa, vai lá para o Rio de Janeiro e quer conhecer a favela, porque é tipo zoológico para eles, vamos conhecer a favela. Os traficantes fecharam a favela e proibiram turismo durante a pandemia. Eles ficavam na frente da entrada da favela, armados. Então, os traficantes ficaram armados na frente da favela para proibir a entrada desses turistas e proibir o turismo e conseguir diminuir a disseminação do vírus. O estado do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, não fez nada. Quem fez foi os traficantes. E é por isso que muitas vezes os traficantes são vistos como heróis e não o Estado ou a polícia. O que é uma pena, porque nesse caso o Estado, a polícia deveriam ser meras instituições que essas pessoas pudessem recorrer para ajuda no momento de uma crise tão severa que a gente está passando hoje em dia. E não é. Quem vai cuidar vai ser justamente os traficantes. E a gente sabe que sempre tem um preço. Com traficantes sempre tem um preço. Na atividade de vocês, lá no final da atividade, tem alguns nomes de alguns cangaceiros mais famosos. Não vou comentar um por um, porque no texto tá bem explicadinho. Então vai estar lá tudo bonitinho. E não quero deixar o vídeo muito grande, tá? Minha intenção é começar a deixar os vídeos bem menores a partir de agora. Então acho que é isso, gente. O que eu tinha pra falar do cangaceiro, eu já disse. Os principais pontos são esses. Nas próximas semanas vai ter mais vídeos, vão ter mais atividades e vão ter mais questões também. Tá? Então por enquanto é isso. Um beijo.